Estamos aqui na etapa de Itu do Campeonato Brasileiro de Kart, juntamente com o nosso querido amigo Binho Carcassi, da Comissão Nacional de Kart, como eu já disse, e o meu querido Diogo, piloto, conhecido por todos como... Diogo? Desculpe. Diogo Messias. Xuxa. Ele disse que é o sobrinho do Carelli, ele disse que é o sobrinho do Bolsonaro. Mas Xuxa. aí eu não sei. Nem ele reconhece essa Mas para todos os amigos e aqueles que o conhecem bem, carinhosamente chamado de Xuxa. Ok? E nós estamos aqui para falar para vocês o que é o Campeonato Brasileiro de Kart. E ninguém melhor do que o organizador e é o grande responsável, juntamente com o irmão dele, Paulo Carcassi, presidente da... Não, o Paulo tem uma função diferente aqui. Ele será um piloto consultor. Sim. É mesmo? Igual tem na Fórmula 1, né, Binho? Igual na Fórmula 1. Isso igual na Fórmula 1. Conta pra gente, então. Começando por aí, então. Isso. Conta pra gente o que é esse Campeonato Brasileiro, Binha. Só emendando no assunto que a gente estava do meu irmão, a gente convidou ele... Isso é uma função que acho que foi a FIA que criou, mas aqui no próprio kart no Brasil, no Super Kart Brasil, que foi uma criação também do Paulo com outros grandes pilotos aí, Nicastro... Baita campeonato, né, meu? Era incrível, era muito Carrapatoso legal. E tudo. Muito legal. Eles puseram a figura do piloto consultor, a FIA usa também, e ele é uma figura de, obviamente, um piloto com a maior experiência possível, e que ele é um consultor dos comissários. Ele não é um cargo remunerado, vamos dizer, não é uma função... Ele é extraoficial, né? Extraoficial, assim. Exatamente, e ele é só um consultor de fato. Então, se os comissários entenderem que precisam da opinião de um piloto para uma decisão, eles consultam esse piloto. Que interessante. Se acharem que não precisa da opinião, ponto, é aquilo ali. Ele não bacana. tem um poder de voto, é só uma opinião mesmo sobre um incidente ou um acidente. Certo. Mas é óbvio que qualquer comissário entende que a experiência de um piloto, do meu irmão ou de tantos outros com a experiência que ele tem, ajuda muito nas decisões. Porque a visão de fora de quem não foi piloto é uma, o Xuxa pode falar disso melhor do que qualquer um. A verdade é que é interpretativo, né? Porque devido ao acidente, você não sabe ali a intenção, você não tem como julgar a intenção de quem está com o capacete, né? Escondendo, né? Não é o Senna que dizia que o capacete esconde alguns sentimentos, Exato. Mas é verdade, inclusive um sentimento ali de bater de propósito, ou enroscar de propósito, que na verdade ninguém quer, né? Mas é a interpretação, ele consegue fazer uma leitura, olha, se sou eu, neste caso, Exatamente. Aquela batida seria isso. E às vezes é uma batida de corrida normal, isso, ou quando é algo intencional, né? Às ele vezes dá aquela visão do piloto, mas estando fora da pista. Estando fora da pista que eles têm. Né? O Xuxa tem isso, né? É o feeling, né? É o feeling, e o cara saber... saber... com a gente alguma coisa bem parecida. O cara pôs o bico ali, mas não tinha espaço. Não, mas essa é a linha. Então se essa é a linha, o piloto sabe melhor qual é a linha. Sem dúvida. E no kart a gente está falando de 40 centímetros para um lado ou para o outro, isso muda tudo, né? A interpretação muda toda. Então a gente já usou na Copa Brasil do ano passado em Londrina, foi o primeiro evento nacional que essa comissão fez. A gente teve como piloto consultor o Gastão Fraguas. Pô, um cara... Campeão do mundo de kart. Campeão do mundo de kart. E ele ajudou muito, muito, muito. E ele teve uma coisa legal lá, um insight bacana que alguns pilotos, principalmente os pequenos, de cadete de mirim, quando eles tinham uma punição, eles iam na sala dos comissários para receber a punição. E o Gastão, ele sentava com o pai e o piloto e explicava por que aquilo estava acontecendo. O que levou o piloto a ter aquela punição? Não só a decisão. Sim. Não era uma coisa draconiana. O lado humano da decisão, né? Porque o aprendizado, né? Porque você está com um princípio... Uma lição, né? Não só foi punido e pronto. Você está formando um piloto, entendeu? Exato. Então ele precisa entender como funcionam as coisas. Exato. Então, e é um piloto que consegue fazer isso. Né? Não desmerecendo o trabalho dos comissários, que é fantástico. Eles estão lá para fazer esse tipo de coisa, tomar esse tipo de decisão. Mas o piloto consegue falar de igual para igual com o piloto. Entende o universo, né? Exato. Quando a gente vai dar aula para as crianças e os pais têm que entender, muitos assim, né? O pai é o... Assim, eu não tenho filho, né? Então eu não sei esse sentimento, mas assim, a visão do pai é ele ali, né? Ele vê o filho ali como aquela joia rara e ele, né? E muitos pais, em todos os esportes, eu acho, ele tá, na verdade, ali realizando também um desejo dele que às vezes ele não teve oportunidade. Meu caso.
Por N motivos. Sim. Mas eu dizia muito isso que você falou, o aprendizado, e eu sempre digo assim, que o automobilismo, principalmente o automobilismo, ele forma muito caráter. Com certeza. Porque é um ponto de certeza. desequilíbrio todo o tempo. Ele tá todo o tempo. É como se ele estivesse pilotando um helicóptero Eu acho que toda e não um atividade, avião. toda não é parado o voo. esportiva, né, Xuxa? Hein? Toda, mas esportiva. o automobilismo Mas o automobilismo é um esporte de cavalheiros, né? Cara, ele tem, primeiro, um concorrente desleal que é dentro do box. E que ele vai ter, desleal que eu falo assim, porque ele tá ali olhando o que você tá fazendo. Sim. Se você melhorar, ele também vai melhorar. Mas é o mesmo que ele vai ter na Fórmula 1 depois. Exatamente. Em toda e qualquer categoria. Então isso vai fazendo aquela criança. Pô, você, sem capacete, você vê as crianças andando. Meu, eles são assim, num modo carinhoso de dizer, umas pestinhas, né? Eu queria aproveitar esse gancho do Xuxa com relação ao que a gente surgiu Mas esse dentro tema. do capacete são homens. São homens. Exatamente. Isso é muito Do legal. aprendizado. Eu ouvi aí, vindo pra cá, um zoom de que a categoria 4 tempos, de certa forma, pelo entendimento de alguns, não forma pilotos para eventualmente chegarem à categoria máxima da Fórmula 1. Eu particularmente discordei dessa visão, porque eu considero o Campeonato Brasileiro de Kart hoje, fundamentado em motores 4 tempos, como uma grande escola para uma enorme variedade de pilotos. Nesse aspecto, é justo dizer que isto aqui está formando pilotos para amanhã poderem ir para uma categoria 2 tempos, poderem sonhar a chegar a uma Fórmula 1? Depende da idade, depende de como a gente vê o kart. Se você está falando de formação, não tenho dúvida disso. O 4 tempos ele é um kart mais lento, é um kart mais pesado, mas dali ele pode ir para o 2 tempos a qualquer momento da carreira dele e depois ele vai chegar ele pode chegar na galgar os diferentes degraus, né? Não vejo Xuxa. O Olim começou no indoor, gente. Exato. O Olim começou no indoor. Eu conheci o Caveirão, o pai dele. E ele falava, falei, mas como é que você descobriu o Olim? E o Fábio deve saber disso. Ele falou, não, pô, ele era pequenininho, eu via ele lá com a mãe dele e tal, peguei ele um dia, levei no indoor. E realmente no Rio de Janeiro já não existia pista. O Nicolas Costa começou no indoor, foi longe, inclusive foi piloto da academia da Ferrari e passou pela seletiva de kart de Petrobras que eu fazia, vindo do indoor quase naquela época. O Rafael Daniel é tricampeão da Stock Light, antiga Stock Light, vindo também do... Não, e pulverizou, né, Binho? Assim, o que eu acho, assim, eu olhando o kartismo, é óbvio que o 2 tempos tem N motivos, assim, que te inspira mais, né? Desde a aceleração, do cheiro, né? Claro, mas o barulho. Quantos caras estão aqui hoje, tá? Eu vim na estrada e tinha um cara com uma carretinha. E eu lembrei do negócio que o Fábio falou, o seguinte, que é legal a gente mostrar esse lado do cara que vem com um baita esquema dentro de uma carreta, de um motorhome, de um caminhão, e daquele cara que veio, a família. E ele só tem uma grana pra pagar um mecânico e tudo. Então, ele deu a oportunidade pra esse cara. Sim. Beleza, talvez esse cara não vai ser. Mas às vezes ele nem galga ser um piloto de Fórmula 1. Sim. Ele quer aprender, quer se divertir. Quer porque os andar. custos são mais acessíveis, né? A manutenção é menos dispendiosa do que o motor 2 tempos. Esse é o principal ponto. O 4 tempos é muito mais barato. E eu acho que a gente... de novo, é minha opinião e tô aqui para debater, inclusive com mais gente, se for o caso. Mas eu acho que encarar o kart só com uma modalidade de formação de pilotos para a Fórmula 1, a gente vai restringir ele demais. Eu também. Quando, na verdade, também eu acho que ele tem que ser muito mais abrangente, como o Xuxinha Até acabou de colocar. pelos valores, né, Binho? Exatamente. Hoje o equipamento que usa lá fora, para chegar no nosso país, tem uma diferença desproporcional da moeda. Muito grande. Exato. Então, assim, né, não tem como. Mas mesmo assim, se a gente voltar no passado, lá atrás, né? Então vamos pegar na época do Ayrton. O equipamento que se usava no Brasil era muito distante também do que se usava na Europa. Sempre foi. Ainda mais na questão do pneu. O pneu daqui era ruim. O pneu de lá já era muito bom. Muito bom. O Ayrton, não preciso falar onde ele chegou. E lá fora também eles têm a cultura de investir muito em pesquisa e desenvolvimento, em qualquer setor. Né? É o que infelizmente no nosso país deixa a desejar um pouco. Mas a gente tem que ressaltar uma coisa importante. Hoje,
a nossa distância para eles é muito menor. Tanto é que fomos campeões mundiais tanto agora. É que o nosso pneu fornecido no Campeonato Brasileiro é o mesmo que usa no Mundial. Exato. Principalmente por esse ponto. Então, os motores OK que tem lá estão aqui no Brasil também. As fábricas de kart também. As fábricas de kart estão aqui. Então, o que se usa aqui se assemelha, no mínimo, ao que tem lá. Né? Eu concluo que, assim, pelo fato dos motores 4 tempos, por ser uma categoria de custo baixo, acessível, né? Não digo a todos os bolsos, mas bem mais bolsos do que a antiga categoria de 2 tempos. Ou a atual categoria de 2 tempos, porque ainda se principalmente corre, atual. Né? Principalmente atual. Então, eu acho que isso massificou de tal forma que, pelo fato de haverem um maior número de praticantes, isso atraiu a atenção dos fabricantes estrangeiros. Falou, pô, olha o que está acontecendo no Brasil. Está massificando o esporte, está vindo cada vez mais pilotos, mais categorias, gente com mais acesso ao kartismo. Acho que vale a pena a gente ir lá no Brasil dar uma investidinha. Na verdade, quem representa as marcas aqui no Brasil viu dessa maneira que você está falando, né? Eu acho que o kart cresceu aqui de um modo geral. As categorias as fábricas de importados, representantes dos importados, eles fornecem principalmente para as categorias de 2 tempos. As categorias de 4 tempos estão restritas aos fabricantes nacionais, mas tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E eu acho que a gente vai tirar a qualidade quando a gente tiver quantidade. Não adianta a gente apostar em um piloto e achar que esse cara... esse aqui vai chegar na Fórmula 1. Tem tantas variáveis no meio do caminho que a gente vai ter que ter uma base muito grande. Muito grande. E depois vai afunilando. Exato. Como se conhece isso há 200 anos. Sim. Então, é assim, eu acho que a 4 tempos ela ajuda muito os fabricantes nacionais. O Xuxinha é um fornecedor de equipamentos para o kart. E eu tenho certeza que você vê na F4 uma boa oportunidade de mercado. Tem um mercado melhor do que a de 2 tempos. Porque tem quantidade. Sim. Exatamente. Não, e não é só isso. Quando o cara ele vai andar lá fora com um chassi com a marca importada, ele já compra um pacote que já é caro e já está incluso várias coisas. Então, assim, ele deixa de ser cliente meu, deixa de ser cliente das outras marcas, entendeu? Então, assim, o piloto de F4, e tem mais um outro negócio que é muito interessante. O piloto de 4 tempos, como ele gasta muito menos com equipamento de kart, eu digo equipamento do kart, né? Motor, o chassi dura mais, o motor não quebra, ele tem um valor a mais, uma gordurinha, para ele gastar com equipamento com ele. Também. Então ele compra 2 capacetes no ano, ele compra mais luva, ele compra mais sapatilha. Não tem um chassi só, tem 2. Sério, o mecânico já é mais barato. Corre mais vezes. Corre mais vezes. Ajuda nos campeonatos regionais. Mas tudo isso que a gente está falando aqui é importante dizer que não é em detrimento do 2 tempos. Não, a gente tem que apoiar o 2 tempos, a gente tem que fazer força para ele acontecer. Essa separação que a gente fez de 4 tempos num lugar, 2 tempos em outro, na minha opinião, ajuda a identificar o que é um e o que é outro, até para os pilotos e equipes poderem fazer a escolha com eles, podendo pesar o que é um e o que é outro, e dando destaque para cada um deles da maneira que a gente pode. E, de novo, temos que apostar nos 2 tempos. Acho que o nosso próximo piloto de Fórmula 1 vai ter saído de um 2 tempos ainda e não de um 4 tempos. Também acho. Mas o de 4 tempos ele vai criar essa base, né? Essa base para... E existia um preconceito, era natural. Eu tinha, os mecânicos, às vezes você conversa com os mecânicos que não são esses, assim, não desmerecendo a galera do interior, até porque no interior o kart se fortaleceu no 4 tempos, mas você pega ali o nicho de São Paulo, dos lugares mais fortes. Teve muita rejeição. Isso, que é a nata, né? Que é a referência. Teve rejeição. Os caras falam, pô, nunca vi caras igual você, fulano, ciclano, andando de 4 tempos. É muito legal a corrida. Porque transformou num nível muito igualado, que não é mais o equipamento, que o 2 tempos tem isso, né? Isso. E que, o que vai prevalecer ali realmente é a tática de corrida, é o talento o acerto do chassi, é o acerto, é muito detalhado. A sensibilidade na pilotagem. pilotagem. É tão difícil andar, às vezes as pessoas se iludem. É tão difícil andar contra o 2 tempos. É verdade, cara. O 2 tempos com um equipamento bom, um piloto, não mediano, mas um piloto bom, treinado, que não é o top da categoria, ele consegue vencer. Um piloto no 4 tempos, ele só ganha sem ter capacidade ali pra vitória, se for na sorte. Exato. Porque os que são bons estão se empurrando, estão andando junto. Então, NASCAR. Uma outra técnica, mas que tem que ter técnica de fato para poder levar aquele equipamento. Andar num oval na NASCAR. Sim. Todos estão com chance. Você vai na última volta com 10 caras.
podendo ganhar. É uma cadetinha, todo mundo fala, né, que a cadete é o mais emocionante, né? Porque o cara tá em 11º, faltando 2 voltas e às vezes ganha o campeonato. A 4 tempos é isso. Essa popularização, essa massificação trouxe benefícios não só para a categoria 4 tempos, como eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que também fomentou novos pilotos ascendendo à categoria de 2 tempos, mas principalmente um dos efeitos que mais me impressionou. Binho, quantos inscritos nessa etapa? 400 inscritos. A gente chegou a 405, aí um desistiu 400 inscritos, galera. 400 pilotos. Imagina o trabalho dessa organização para, colocar todo mundo direitinho, cada um no seu box, espaço para todo mundo, estrutura de pista. Ô, Binho, chega de noite, você tá com o pé doendo? Pô, o pé? Eu andei hoje 9 km. Ah, no relógio marcando? 9 km aqui. E lembra que é subida e descida aqui, né? Não, mas faz parte e, sinceramente, adoro. Acho legal. É um baita desafio. Lidar com 400 pilotos aqui para que tudo corra bem, considerando que tem variáveis que a gente não controla, como a chuva, por exemplo. Nossa Senhora. É um baita desafio. É um baita desafio. Mas eu acho que ao mesmo tempo é um compromisso que a gente tem. Se o cara quer se divertir, eu não pedi, por favor, para ninguém vir correr. Os caras querem vir correr. Então a gente tem que estar pronto para eles virem. A gente, o ano passado, fez o brasileiro no Beto Carreiro. E na categoria, somando todas as categorias com motor 4 tempos, a gente tinha 275 pilotos. E ali bateu no gargalo. Não dava para crescer naquele formato. O que a gente fez? Separa o grupo de 4 tempos, traz mais fornecedor de motor. A gente conseguiu aumentar a nossa capacidade em 60%. Não, e legal que abriu a concorrência, né? Não é só uma questão de concorrência. Não, eu digo, e traz mais qualidade. Traz mais qualidade quando você abre a concorrência. Abre espaço para cada vez o negócio crescer. Para crescer. Vem mais fornecedor, vem mais piloto e assim a gente vai crescendo. Você cresce com qualidade, né? Com qualidade. A RBC, que fornecia até agora, é uma baita empresa. Os caras são muito bons no que eles fazem. Mas eles também bateram na tampa lá. Então o que a gente faz? Traz mais gente e vamos fazer o negócio crescer. E a gente conseguiu. Agora, 400 eu não imaginava. Então a gente já tem que pensar sabe o que é bacana, formato. Binho? Quantos tem inscritos lá já na segunda fase? Tem 150. De 150, eu não preciso ver números, mas eu aposto com você que no mínimo 60 estão correndo aqui também. É possível. Não é possível? É possível. Pra você ver como mudou? Sim, mudou esse negócio, não, 4 tempos. Não, cara. Não. Realidade. É realidade. É fato. E é inexorável. Não adianta você querer bater de frente, porque é um movimento de massificação tão grande que, cara, você vai ser uma andorinha. E você concorda que você está mais próximo de trazer um cara do indoor pro 4 tempos? Porque o salto não é tão grande? Sim. Porque senão você não vai ter novos adeptos no negócio. Verdade. O kart tem um negócio que eu falava assim, quando você chama um cara, lá na Paraíba mesmo, sabe que eu fiquei um tempo lá no Paladino, né? Sim. Quando você chama um cara que tem barco lá de, sei lá, de 30 pés, ele gasta um dinheiro, e você fala pra ele, vamos andar de kart, e ele vê que o kart custa 20 pau, só o chassi, sem motor, ele fala, pô, 20 mil eu troco, sei lá, faço um upgrade no som da lancha, e anda a minha família inteira. Eu vou vir pro kartódromo sozinho, e vou voltar pra casa com a minha mulher brava comigo. Exato. Mas você entendeu? Mesmo, já o 4 tempos não, ele vem com aqueles 20 conto, ele comprava diverte. 2 karts, chamava os amigos, e o negócio vira um... Eu acho que resumindo é isso, né, Xuxa? O 4 tempos, ele cresce e ele é a porta de entrada hoje. Ele agrega, né? Ele é a porta de entrada. O cara vem e depois ele vai ter oportunidade. Porque também a gente tem que lembrar de uma coisa. 70% do público do kart, talvez um pouquinho mais do que isso hoje, tem mais de 25 anos de idade. Sim. Esse cara, ele não entrou, ele não está ali esperando chegar na Fórmula 1. Não, ele veio para se divertir. Então a gente tem que dar a oportunidade dele de fato conseguir se divertir. E o cara que vai andar de 2 tempos, ele vai andar de 2 tempos. Ele não... Para ele não... É sim uma porta de entrada só. Ele vai andar de 2 tempos. Ele é um cara que vai comprar um shifter se ele quiser. Ele não tá se importando com o custo daquilo, ele tem condições. Porque eu acho assim, né? Ele vai começar a andar num indoor. Um indoor, hoje, um kart de indoor, para qualquer iniciante, vai chegar no máximo 60 km por hora, dependendo do traçado da pista. Aí ele vai andar de 4 tempos num kartódromo externo, né? Num kartódromo normal. Já vai chegar a uns 120.
Não é não? E eu acho que aquela coisa da velocidade é um vício. Você quer cada vez Não, mais. ele tá andando ali no 4 tempos. Um dia, um cara no mesmo box diz pra ele: senta aí e dá uma volta. Ele senta. Aí vai apaixona. andar ali, e ele vai comprar, você entendeu? Então, assim, tirar o piloto de uma de outra, isso aí é a maior besteira falar isso daí. É muito pelo contrário. Só tá agregando aquele cara ali. Mostra o que ele tem de oportunidade e ele vai achar aquilo que cabe melhor para ele. Ou por gosto, ou por dinheiro, ou por que for. Uma coisa que eu vim pensando nos últimos tempos aí é que é uma possibilidade, até nem conversei com ninguém sobre isso, primeira vez que eu vou falar. Opa, exclusiva, Fabão. Vamos lá, Binho. Eu acho aí eu gosto disso. O Xuxa pode me ajudar com isso. Eu acho que a gente poderia, vamos desenvolver essa ideia, tirar a cadete do grupo da 4 tempos e pôr ela no grupo dos 2 tempos. Sim. Porque o cara entra no kart pequenininho, esse talvez sonhe com a Fórmula 1, então deixa ele olhar primeiro os 2 tempos. Se aquilo não cabe para ele por qualquer motivo, tá bom. Eu tenho uma outra oportunidade para você, que é seguir pelos 4 tempos. Acho interessante. Se não, vai aqui, que é aqui que você quer ir para a Fórmula 1? Vai nesse caminho aqui que acho que a chance aumenta. Sim. Dos pequenininhos, né? E porque até o cara... para ele ter aquela referência do adulto ali, o Exatamente. Adulto top, né? Ele olha os bambamãs ali na graduados graduados e tal. Ele olha o menininho um pouquinho mais velho que ele na Júnior menor e fala, pô, eu quero esse kart mais rápido para mim. E acho que é o caminho que eu fosse para tomar uma decisão hoje, acho que era isso que eu faria pro ano que vem. E então a gente está tentando melhorar, sempre ouvindo as pessoas, de ouvir as pessoas, por exemplo. A gente conversa muito com uma associação de pilotos que tem. Então tem Matheus, tem Rodrigo Piquet, tem Russo, tem uma galera ali muito experiente, que gosta, apaixonada pelo kart e tal. E a sugestão de criar a Super F4 foi deles. Sim. Pô, tira esses profissionais do nosso graduados e sênior de F4 que estão atrapalhando. Mas quando veio a ideia, tinha uns 4 ou 5 nessa categoria. Mas eles de fato, não é que atrapalham, mas pro amador é difícil ele conseguir andar com um cara profissional, o cara que está na pista todo dia, treina muito e tal. Então cria a Super F4 para esses caras. Super campeão, só pode andar do Super F4. Pô, de repente tem 30 caras aqui andando, só, tá monte de gente boa andando na Super F4. Um nível altíssimo de competição a gente vai ter nessa então, a gente categoria. vai ouvindo. Outra sugestão que a gente ouviu desses caras foi de criar a categoria 60 a mais. Tinha uns 5 ou 6 ali de cara, 60 a mais. Achei super bacana, velho. Tem 20 e tantos pilotos na 60 a mais. Eu quase me inscrevi. Pô, tem que deixar. Não tem. No seu caso, não dá, porque com Parkinson não dá pra andar de kart. É verdade, Xuxa. Você tem razão. Você imagina você virar pra direita e pra esquerda. O problema não é nem o Parkinson. O problema é o Alzheimer. Verdade, vai esquecer né? o traçado. Esquecer onde é que eu tô. E vai entrar na contramão. Que maldade. Não, mas sabe o que é bacana? Eu vi aquela categoria com os karts de uma fábrica, da fabricante, a Mecânica Rio Mar, né? Com um motorzinho 2 tempos lá. Eu até assustei no começo com aquilo. Acho que é uma ideia a ser já tá trabalhada. Já está implantado? Um brasileiro de indoor. Isso aí tem projeto, mas isso é muito mais complexo. Só terminando, o Mini 2 tempos, que a gente está chamando a categoria, vai acontecer. No brasileiro, no grupo do Paladino já tem essa categoria, é um motor KTT. Eu acho que ali é bem interessante esse lance do cadete estar junto. Exatamente, porque aí é o próximo passo para ele. Já entra no 2 tempos ali. Aí então, realmente a sua ideia fica bem vinculada a isso, porque aí ele saiu dali, porque o que acontecia, Boris? E o Binho sabe disso. Mas o menino, quando sai do cadete, e eu tive isso, e quando a gente era menor, naquela época, dos anos 90, era pior ainda, porque você sentava num kart com um motor V4, o negócio era muito forte. Sim. E os mecânicos tinham uma mania de, não, vamos botar um redutor grande pro cara preparar o físico. Meu, nós éramos crianças e não vestíamos o kart ainda. Eu não cresci, né? Mas assim, a galera que... não, eu fiquei baixo, mas a galera, mesmo a galera que é alta, o que acontece? O menino é muito franzino ainda. Sim. E aí, de repente, e eu vejo isso nos pais, de repente a criança no meio do ano começa a ganhar corrida do nada. E o pai acha que, ai, o que aconteceu? Não é que aconteceu. É que ele cansava fisicamente. E uma criança, quando desce do kart, que vê toda aquela pressão em volta, você acha que ele vai dizer pro pai, tá cansando? Não. Ele não vai dizer. E a gente esse ano está homologando pro Brasil, que vale a homologação a partir do ano que vem, o chassi Grupo 3, que chama na Europa, que é porque o nosso chassi de cadete no Brasil, ele é exclusivo pro Brasil. Ele tem um entre-eixo um pouco mais curto, né? E
E o grupo 3 é o que se usa na Europa. Ele tem um entre-eixo um pouquinho maior. E então fica ainda mais intermediário. E acho que a escadinha incrível, fica legal. Cara, a categoria de 2 tempos. Boris, é um negócio assim... Primeiro que o motor parece um Fórmula passando. Xuxa, me permite dar uma que parte? Negócio bacana, cara. Me permite dar uma parte? Eu revi muitas pessoas aqui. Muitas pessoas. Entre elas, o meu mestre no kart, Valtinho Travalini. Valtinho é demais, né? Eu tinha 12 anos de idade, ele tinha Speedmaster. Sabe qual foi o motor que eu sentei na pista para fazer o primeiro dia de prática? Não. Um 125. Isso aí. CC 2 tempos. O cara não tinha nem esse início. Meu irmão, a hora que o cara, também, os mecânicos empurraram o kart, falaram assim, quando bater no chão, você pisa no acelerador. Que aquele kart saiu, eu tirei o pé e ele morreu. A pessoa assusta, vibra. Assusta. A pessoa fala, isso é assim mesmo? Não, é assim mesmo. É isso aí. A hora que você acelerar até vai diminuir, mas no começo é assim mesmo. O 4 tempos você tem tempo de se ambientar, sentir, pegar, porque não é uma aceleração. Você não consegue nunca trazer o cara do indoor. É isso que tem que deixar bem claro. Até para questão de segurança. Isso que é o meu ponto, é isso. Você porque como piloto fala não isso. Não dá para trazer o cara do indoor e trazer o cara para sentar num 2 tempos. Não. É a primeira vez que ele vai andar, gente. São exato. mundos assim completamente opostos. Ele vai assustar. Talvez não vai gostar e você vai perder de um cara ali. Exato. Não, e isso também é uma coisa legal, né, Xuxinha? Que é... Você vai entrar num esporte que você não conhece bem. Pô, se você vai experimentar, não é melhor experimentar com um custo financeiro mais baixo, porque depois você não sabe o que vai fazer com aquilo? Então entra no esporte, vê como é que é. Pô, legal, você não entra pra jogar tênis comprando a melhor raquete de tênis do mundo. Depois, deixa eu ver como é que é e eu vou melhorando, né? Então acho que é isso, o cara pode sair do F4 e ir pro 2 tempos e ele vai chegar onde ele quiser chegar. Luciano Burti começou a correr de kart na Novatos com 16 anos de idade. Foi, eu era criança, eu lembro disso. Com 22 anos ele estava na Fórmula 1. Então, talento... Luciano Burti foi, juntamente com outros pilotos, Moa, Bassani, Roberto Pupo Moreno, foram os campeões da 24 horas de kart em 95. Foi a única 24 horas de kart que teve no Brasil. Foi a equipe do Eu era criança, vim assistir, meu. Eu vim ver também, o meu irmão correu. Usaram ele em alguma equipe aí. Vinha vários italianos, lembra? A galera que a gente... Não, fora que chegaram os karts no dia da corrida, de manhã. E teve tipo chamou de mundialito, você lembra? Porque teve Veio gente da Inglaterra. Da SEM, e aí veio aqueles caras que depois andaram com o Carrapa mais velho, mas que era uma geração mais nova, né? Que era do Gastão, na verdade. Aquilo era o começo do 4 tempos. Foi porque era o chassi com 2 motores de 5,5. Lembra disso? Era 2 motores. Quebrava um motor no meio da corrida e o outro continuava. E os primeiros... A equipe do Maurão que ganhou, né? Não sei. Foi, a do Burt era a equipe do Maurão. Do Burt, é isso, que ele andava lá com coisa. Exatamente. E você falou do Valtinho. O Valtinho está aqui na pista hoje para esse campeonato com 16 pilotos. Olha só, cara, isso é muito bacana. Isso é uma coisa legal também, né? Que a gente não pode esquecer que 400 pilotos estão gerando emprego para... Quantos mecânicos? 400? Sim, 300? eu fiz um cálculo baixo, um cálculo de cabeça vindo no caminho assim, ó. Pô, 400, vamos dizer, 400 pessoas. No mínimo multiplica por 2. Não, então vamos multiplicar no mínimo por 2, mas o 2 é só os mecânicos, né? Sim. É o chefe de equipe e o mecânico. Vamos dizer, um mecânico e um assistente, vai. No mínimo. Se esse cara gastar R$1, Não, entendeu? Cada um. Quanto não gera pra cidade? E não é R$1, né? Vamos botar um ticket médio aí de R$100 por dia, mais o hotel. Sabe quanto gira numa cidade dessa aqui? Não, é fantástico, é fantástico. É muito bacana, e mesmo aqui dentro do cartódromo, né? Você vê, o cartódromo tem um restaurante, mas montaram mais 3 food truck lá. Você desculpa que tá tocando aqui. Não tem problema. Montaram um food truck lá embaixo que tem movimento. Tem as tendas da Praça da Alimentação, exato. Tem gente vendendo macacão, tem gente vendendo acessórios, você movimenta, é toda uma indústria. Todas as fábricas de kart aqui. Quanto mais consumidores essa indústria tiver, melhor para todo mundo. Exato. Melhor para todo mundo. Não, vamos lá, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para aprender. A gente vai fazendo e vai vendo onde que dá para melhorar. E vamos ouvindo gente experiente. Não, sabe o que é bacana? Aqui, ó, essa gestão aí não é porque é você. Mas assim, quando nós, entre pilotos, isso ele não sabe, mas como nós, entre pilotos,
e vai surgir uma nova gestão, né, na organização, né? Aí, óbvio que a gente conversa uma coisa que a gente não conversa com você se a gente souber que você está concorrendo a algo, né? Lógico. Óbvio, né? Isso é na política, em qualquer coisa. Sim. E nós dizíamos assim, quando diziam, diz que vai ser o Binho. Aí os caras do kart todos falavam assim, como, ainda bem, né, que nós vamos ter alguém que gosta de kart. Fato. E sabe o que é o mais legal? Que olha só, era só uma aposta, né? E eu falei hoje isso pra um cara no box, falei, quando no kart teve tantas premiações, foi tão reconhecido, além de um troféu, que algumas pessoas olham aqui, pô, um pedaço de plástico, né? Por tanto que gasta. Quando teve tanta premiação, incentivos, principalmente incentivos da CBA no kartismo. Não, fala uma gestão aí. Entendeu? Não é porque ele tá aqui. Não conheço. Mudou Totalmente. Mudou. Hoje o cara vem aqui. Mudou totalmente. Ele gasta, mas ele gasta pra ter tudo isso aqui. A gente. É que os números estão sempre abertos, né? Você entrar no site, você vê os números lá. E não são. Tem um portal do. Tem. Você consegue ter acesso a alguns números lá. E os números não são astronômicos, assim, sabe? Do que gera um campeonato como esse, por exemplo. Mas tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Então. A por CBA exemplo, teve Colim lá no Mundial, né? Colim ajudou ele lá com algum dinheiro ali. Sim. A gente dá uma premiação que parece pequena, mas não é. Imagina que uma inscrição do brasileiro custa, se pagar no primeiro lote, R$ 2.500. A gente dá 25... quantas categorias são? Acho que são 25 categorias no total. Todo campeão da Copa Brasil não paga inscrição no brasileiro. Todo campeão no brasileiro incentivo. Não paga inscrição na Copa Brasil. Então, se é campeão neste nacional, no próximo nacional, você não paga inscrição. Estamos falando de 25 a 30 inscrições. E isso vindo de um cara, só para eu não esquecer, que foi o único cara que criou algo aqui no kart, vamos falar, que é a Seletiva Petrobras. Né? Isso, sem dúvida. Que dava um prêmio significante, porque ali era um prêmio de verdade. Não, além de levar os pilotos lá pra fora, e fazer não sei lá. E aí depois o Paulo fez no mesmo formato, né, Minho? Sim. Guardadas as devidas proporções, mas desde o primeiro até, eu acho que quase o quinto, todo mundo que subia no pódio no SKB tinha prêmio, cara. Tinha prêmio, é isso aí. Então, assim, não tem... É na prática, você vê as coisas na prática. E a gente, ou às vezes não é nem o prêmio em dinheiro, mas é o reconhecimento. Sim. Por exemplo, a gente criou aí o prêmio para melhor equipe, para melhor equipe. Então, o mecânico, e a gente tenta pôr o mecânico de fato, sobe no pódio junto com o primeiro colocado nos campeonatos nacionais. Porque é o reconhecimento daquele trabalho. E é uma coisa que tem nas categorias principais, Exato. né? Se você vê as categorias grandes, sempre sobe um engenheiro ali. A gente não consegue ainda dar um prêmio material, mas pelo menos a gente já conseguiu reconhecer o trabalho desse cara aí. E eu espero que no futuro a gente consiga de fato falar, olha o que eu consigo para você. Mas não é de uma hora para outra. E tem muita coisa que dá pra fazer legal, né, meu? Você vê nos Estados Unidos tem uma competição de quem monta o pneu, né? Eu fiz isso na seletiva. Você fez na seletiva, muito, né? Muito. Isso é muito legal. Aliás, era fantástico. A primeira que eu fiz foi a mais elaborada de todas. Eu fiz em Interlagos e punha o kart no carrinho, vinha o piloto e um mecânico. Eles tinham que montar deixava os 4 pneus no carrinho, o escapamento no carrinho com 2 molas. Tinha que montar os 4 pneus, pôr o escape, enganchar as 2 molas, pôr o kart no chão e empurrar até uma determinada linha lá. Completo, né? E era como uma chave de tênis. As equipes iam se enfrentando até uma final e tinha uma premiação em dinheiro ali para isso. Que legal, cara. Fantástico. Durou algum tempo isso aí, a gente foi fazendo. E era uma briga e tal. E aí tinha equipe que... Acho que o Sabiá foi bicampeão, o Jonas ganhou também mais de uma vez. Então, a gente vai conseguir fazer, mas é um processo. Não dá para... Eu não fiz isso no primeiro ano da seletiva também. A gente tem que ir entendendo qual a dinâmica, o que cabe, o que não cabe. Imagina, a gente tem uma programação aqui que a gente vai fazer 90 e tantas atividades em uma semana, entre treino, tomada e corrida. É puxado. O que a gente pode inventar mais para por aí dentro dessa programação que começa às 7h30 e termina às 7 horas da noite? Que puxado, mas
vamos tentando, Xuxa. A gente, vamos ouvindo e... É muito bacana, meu. Muito bacana isso. Não, sem dúvida alguma, é um universo muito, muito legal e a gente pode ficar aqui, nossa, acho que a noite inteira falando o que isso aqui pode trazer de benefícios para novos pilotos, o que eles aprendem, todo um universo. É fantástico. Essas iniciativas eu sempre gosto de dar meu apoio, contribuir da melhor maneira que eu posso contribuir, entendeu? A gente tem uma premiaçãozinha já bacana também agora pro Paladino. Não vou adiantar, porque a Fernanda Gonçalves, assessora de imprensa da CNK, está aqui na sala. Ela me mata se eu falar isso, mas a gente está tentando. A gente vai conseguir fazer coisas legais aí. Acho que a gente está fazendo, acho que a gente está crescendo. Primeiro de tudo vamos pôr gente para correr de kart. Não tem nada que você possa comentar assim, Fernandinha? Não tem nada que ele possa liberar assim de primeira mão para gente? São prêmios legais. A gente vai poder dizer, é que envolve terceiros, então a gente então tá bom. Então precisa da aprovação deles para divulgar, mas Mas você está sentindo que o apoio, as pessoas estão se interessando mais, você está tendo maior receptividade quando você vai buscar um patrocínio, um apoio? Eu acho que sim, acho que a gente tem um apoio muito importante do BRB hoje, e isso é mérito total do Giovanni, presidente da CBA. Certo. Ele correu atrás, ele conseguiu fechar e esse patrocínio vem para o kart. Por enquanto a gente conseguiu transformar grande parte dele como é que eu vou dizer, em desenvolvimento técnico. Então a gente compra equipamentos ou a gente contrata serviços como a CCTV, que a gente chama, são as câmeras para os comissários esportivos. A gente tem na pista aqui 25 câmeras fixas com imagens à disposição dos comissários desportivos. Então, todo esse investimento que a gente pode ter, a gente está fazendo nesse tipo de coisa antes de fazer premiação. É o VAR do brasileiro, né? Exatamente, é o legal. VAR. E a gente... Vamos fazer o esporte funcionar legal e aí no próximo passo a gente consegue dar mais prêmios e trazer esses caras. Exatamente. Eu acho que o caminho é esse, né? É incentivar. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente tem conseguido. A gente, imagina, tá bom, a gente saiu de uma pandemia, então acho que tem um movimento, pelo que eu pude ver, mundial. O kart teve uma reação fantástica na pandemia, né? Teve. E não é só privilégio do Brasil. Eu trabalho com a Rotax, eu pude ver que isso é uma coisa que aconteceu no mundo. E a gente conseguiu aproveitar isso também. Então, se a gente somasse... O ano passado a gente teve no Brasileiro lá 545 inscritos. Esse ano a gente já tem 530, se a gente somar os dois. Sim. Fora que a gente tirou a KZ do campeonato. Então, a gente vai ter a KZ no final do ano, colocando mais uns 30 karts aí. Tenho a impressão que a gente vai conseguir ter crescido em número de participantes. Não só participantes. Para nós é um adepto, é um cara que está envolvido com o kart, ele está consumindo o kart de todas as maneiras. E é isso que a gente precisa. Aumentar a base e aí todo mundo vai colher com isso. Né? Que legal. Boris, lembrando a galera de casa que nós precisamos criar um nome para isso aqui. E aí nós vamos abrir uma caixinha de sugestão, né? Eu falei, você deu uma sugestão muito legal, né? Aqui nos bastidores que a gente estava conversando, eu comentei com o Fabão. Já que a Fernandinha está aqui, né? Ela pode criar uma caixinha assim. A gente podia fazer uma enquete. Porque não tem nome, sem nome fica ruim, né? Oi, estamos apresentando aqui. O pessoal sugerir nomes para esse podcast. O que você acha? Manda aí. Seria um negócio interessante de fazer. Eu acho legal. Né? Fabião Oliveira, que está cuidando disso tudo aqui pra gente. Sim, o Fábio teve essa ideia inusitada. Olha, é o primeiro podcast, né? Sim. De convidados no mundo do kartismo. Isso não existe em nenhum lugar. E detalhe, estreou no maior evento do kartismo nacional. É muito legal. Isso é uma forma da gente divulgar. Sim. Né? Eu espero... uma outra plataforma, né? Uma outra mídia pra gente trazer mais próximo a galera que tá em casa e não pôde vir, ou até a galera que é do meio. E que a gente possa passar a semana jogando informação para esses caras de bastidores, né? Não só... O que acontece, né? Porque existe um submundo aqui que a galera que tá em casa fala, nossa...
Eu brinco, e os meninos do kart também falam isso, que quando você tá num lugar e você diz, você faz o quê? Eu sou piloto, né? Você só fala que é piloto. A pessoa pergunta, de helicóptero? Aí fala, não, de avião. A pessoa fala de kart. A primeira resposta da pessoa já era um modelismo. Eu também corro de kart. Aí eu falo, lá piloto... no shopping, né? Entendeu? Então as pessoas de casa vão saber que isso aqui existe um mundo onde o mecânico tá trabalhando ali, onde tem um trabalho da organização todinha, que isso aqui está gerando emprego, como ele falou, isso aqui está gerando ganhos, perdas, aprendizado, isso existe, isso é um esporte que, óbvio que o Brasil é o país do futebol, mas também é o país do automobilismo. É o país do automobilismo, é o país do basquete, é o país do vôlei, graças a Deus. E para estar lá ganhando medalha, para estar lá ganhando troféu, para estar lá, tem que começar, e esse é o começo. E sem contar, amigo, que nós somos hoje a elite mundial do surf, irmão, e do skate. Né? Só para colocar mais 2 atividades esportivas, inclusive olímpicas. Exato. Não, e jovem, né? E jovem. Pô, o que o Morgato fez esse ano... Foi incrível, né? Incrível e lógico que ainda é mérito total dele. Ele é esforço pessoal e, obviamente, da família e alguns apoiadores. Vamos trazer ele aqui, hein? O Morgato está convidado a vir aqui. Com certeza, Morgato. Com certeza. Ele fez um bem enorme pro Brasil e pro kartismo. Meu. A gente tem que bater palma e agradecer. Porque, uma conquista fenomenal para todos nós, cara. Com certeza. Para todos nós, velho. Quem sabe a gente no futuro vai poder dizer, esse cara foi campeão mundial com a nossa ajuda. Exato. Ainda não conseguimos totalmente, mas espero que a gente consiga. Que foi o caso do Olim, né? Que foi lá já com ajuda. Então, depois pode ter outros com essa mesma ajuda. Ele foi... Fabião, ele manda aqui no programa. Ele é diretor, né? Ele é diretor, né? O Fabião tá lembrando que a gente tem um negócio legal também. Isso é um outro apoio que a CBA está conseguindo legal com o apoio da BRB. A FIA criou um Motorsport Games, que é uma Olimpíada de motorsport, com diversas modalidades. Bacana. Tem desde o kart, passa pelo rally, GT, Fórmula 4, kart cross não, cross, tem eSports virtual, um monte, não lembro agora, mas é um monte de modalidade. E a CBA vai mandar uma delegação com 8 pilotos para lá em 8 modalidades. 2 delas são kart OK e OK Júnior, que é a categoria do Mundial de kart. Lá vai ser monogestão, kart igual para todo mundo, e esses 2 pilotos que vão do Brasil se classificaram por mérito, porque são os representantes vindos da Copa Brasil de kart e vão para lá com as despesas pagas. Então, inscrição, rapaz, olha só. tudo, passagem e tal. No meu tempo não tinha isso, Xuxa. Então, legal. É gente que vai lá, vai buscar experiência, quem sabe trazer um bom resultado, mas principalmente gerar esse intercâmbio, traz informação, vai lá e aprende bastante, e é apoio da CBA que ela está dando. Então, vamos lá, estamos no caminho. A gente tem que olhar para todo mundo, ver o que é melhor para o esporte, tentar ver o que é melhor para o esporte, porque também as coisas são muito dinâmicas, né? E não vamos agradar todo mundo, já arrumei alguns inimigos, mas, normal. Mas vamos em frente, né? Tá tudo certo, tem que ter segurança de que a gente está tentando o melhor e aberto para a gente mudar o que for o caso e trabalhar pelo melhor. Agora temos que perguntar pro diretor se a gente pode encerrar ou a gente porque, tem que continuar. amanhã com as atividades... Galera, desculpem, eu sei que é uma coisa rápida, não, mas olha... de kart dessa vez aqui. Esse cara deve estar, o que está, 15 horas hoje, acordado? Por aí já, viu? 15 horas acordado, amanhã tem mais 15 horas, porque as atividades de pista começam às 7h30 da manhã, já com a primeira sessão de treinos. E eu conclamo a todos que estão aqui nas cercanias, que estão em Itu, que estão não muito distantes, ou também se estiverem a 300 km por hora de distância, venham. Por hora não, viu, gente? Não pode andar. Não, vem por hora também, não tem problema. Pode andar 300 km por hora. Já venha treinado, né, Xuxa? É aqui que é pra acelerar, não é lá. Vale a pena, tem aqui um espetáculo montado uma arquibancada linda. Uma arquibancada linda. Dá pra ver a pista, são poucas pistas que dá pra ver na arquibancada todinha. Comida da primeira qualidade, que eu comi no restaurante hoje, uma alimentação de primeira. Ele tá fazendo jabá pro restaurante pra ir lá amanhã comer. Porque eu como de graça, mas não é por aí. Mas, venham prestigiar. O intuito deles é esse, de criar toda essa estrutura, atrair todos esses pilotos, mas para quê? Para fornecer
apresentar um espetáculo de automobilismo para a galera que está nas arquibancadas, que esse é o maior objetivo. E lembrando legal, ó, Boris, a Fórmula 1, quando foi comprada pela Liberty, né? Isso. Ela humanizou a Fórmula 1. As Essa pessoas que foram em Miami, muito brasileiro que foi em Miami, não foi em outros lugares, mas foi em Miami, falou pra mim, eu comprei uma credencial, mas eu andei por todos os outros lugares. E não existia isso. Não existia. Né? Não existia. Virou um negócio igual a Fórmula Indy. Assim, o automobilismo está cada vez chegando mais perto do público, o que eu acho isso muito legal. E aumentou. Você vê que em 2 anos, eu não sei os números, mas eu sei que em 2 anos, no segundo ano ela já tinha recuperado o investimento. Que bacana. E agora já começou, já triplicou. E aí... inclusive o lance da plataforma lá do Netflix, quando faz o documentário, aquilo ajudou muito eles. Com certeza. Binho, muito obrigado pela tua presença. Espero contar com você mais vezes aqui durante essa semana, se possível. Eu sei que as tuas atribuições são muito grandes, são variadas. Eu sei qual é que é, eu vejo você subindo para cá e para cima e para baixo. Mas parabéns, cara. Meus parabéns pela tua dedicação, pelo teu amor ao kartismo. Obrigado. Todos nós estamos assim empenhados com você, cara. Legal, obrigado. Eu tenho certeza que todos esses pilotos, principalmente os mais molequinhos, os 6 anos, 7 anos, vão daqui a algum tempo lembrar muito do teu nome, cara. Bacana. Bacana mesmo. Agradeço, obrigado, mas eu espero que eles, não precisam nem lembrar do meu nome, mas que eles tenham lembrança de um bom campeonato, que eles tiveram uma experiência bacana. Pô, você lembra aquele campeonato em Itu? Foi legal? Pronto, é isso que valeu, porque vai segurar eles no esporte, vai atrair mais gente pra cá e... Vamos em frente, a gente tem uma semana bem puxada aí. Bem puxada. Não sei se eu vou conseguir passar muito por aqui, mas eu espero que vocês... Com a ajuda do Xuxinha aqui, Boris, obrigado. Possam trazer informação para todo mundo. Por favor, levar coisas sugira outras pessoas para sentarem aqui, porque a gente gostaria de receber o maior número de pessoas possível. Tem muita gente boa. Traz gente aqui, o Xuxa é um cara que leva isso numa boa. Faz piada de tudo e tem isso que levar é legal. Na brincadeira, né? A vida já é tão pesada, né? Mas descontrai. Mas descontrai e é legal. E ele tem uma apresentação aqui enorme que vai poder trazer gente com muita história boa para contar aqui. Não, eu que agradeço. Obrigado mesmo, agradecer cara. a Fernanda, ao Fábio por ter tido a ideia. Ao Binho por ter apoiado a ideia do Fábio, né? Que o Fábio é meio maluco, aí as pessoas não conhecem. Não, e as pessoas não conhecem, falam, nossa, vai trazer outro louco, que sou eu, né? Mas aqui eu vou fingir que eu sou um homem sério, pode ficar tranquilo. Boa, obrigado, galera. Valeu. Obrigado, bom, galera. Valeu, um abraço pra vocês, fiquem com Deus aquela câmera. Conto com vocês aqui durante a semana, tá bom? Boa. Todo dia, Venham prestigiar. Valeu. Valeu.